Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Boa noite, igreja, graça e paz. Quero te convidar a colocar de pé nessa noite, para que nós possamos adorar o nome do nosso Senhor, daquele que vive, daquele que morreu para nos resgatar. E nessa noite eu quero convidar você a fechar seus olhos, a entregar esse domingo nas mãos do Senhor. Quero convidar você a consagrar uma nova semana nas mãos do Senhor e aproveitar nesse tempo que nós temos aqui com o Senhor. Pai, nós te agradecemos, Pai, incansavelmente pelas coisas boas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos amadurecido. Durante esse ano de 2026, o Senhor tem nos amadurecido. O Senhor tem mostrado a Tua presença, o Senhor tem nos tornado mais sensíveis à Tua presença, Senhor. Nós te adoramos e pedimos para que o Senhor seja exaltado nessa noite. Que a Tua presença, Senhor Jesus, venha profundamente alcançar os nossos corações. Pai, em nome de Jesus, que a Tua presença se estabeleça, Senhor.
o trono do único Deus dentro deste lugar, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. 1, 2, intro, 2, 3, 4. Verso 1. Na escuridão estava a humanidade a esperar, até que dos céus viestes com perdão em teu olhar, para cumprir a profecia, uma virgem concebeu, deste trono de glória, a manjedoura ele nasceu. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Para revelar o reino e o perdido encontrar, redimiação, foste a cruz se entregar, mesmo em seu sofrimento, viu que ia conquistar, pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Na manhã que ressurgis, todo o céu atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. E os mortos levantaram, isso se impressionar, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar. E a igreja ali nasceu, com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. Por seu sangue em seu nome, a liberdade conquistou. E o amor de Jesus Cristo, com ele me ressuscitou. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Glória a Deus, essa é a razão pela qual nós existimos, para louvar e exaltar o nosso Criador, nosso Pai em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que bom que você está aqui para fazermos isso juntos, como família da fé, como corpo de Cristo, como povo de Deus reunido. Que bênção, que a graça do Senhor Jesus
seja multiplicada sobre você, sobre a sua família. No nome de Jesus, você pode cumprimentar quem está do seu lado, declarar essa paz. Se você quiser, puder, quem sabe se virar, cumprimentar quem está atrás, à sua frente, ao seu lado. Isso é bom demais, bom estarmos juntos, celebrando ao Senhor. Você também que nos acompanha pela internet, que a graça do Senhor Jesus te abençoe e te alcance aí, no nome de Jesus. Sempre que quiser, puder passar, estar conosco aqui, vai ser uma bênção, estamos juntos celebrando ao Senhor. Que bênção, meus irmãos. Se você já cumprimentou alguém, pode ficar à vontade. Aleluia, graças a Deus, o nosso Rei vivo está. Por isso nós nessa noite temos como um privilégio, uma oportunidade rica de celebrarmos a ceia do Senhor, e que bom que você veio para fazermos parte disso juntos, não é? Graças a Deus as crianças conosco também, terão a oportunidade também depois de poder contribuir no cofrinho missionário, que assim seja, com alegria e gratidão a Deus. Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para um breve aviso sobre a nossa programação de final de ano, e tem coisa boa vindo por aí, não é? Não só o descanso, o Natal em si, não é? Dezembro, meu Deus do céu, 2025 está findando, não é? Mas com alegria e gratidão ao Senhor. Pode deixar ali a nossa programação. É o seguinte, fique atento, porque nas terças-feiras, dia 23 e 30 de dezembro, nós não teremos a Noite da Esperança. 23 e 30 não teremos a Noite da Esperança na terça-feira. E nos dias 21 e 28, domingo, 21 e 28, que são domingo, nós teremos culto somente às 19 horas. Não teremos o culto das 10. Mas em especial, no dia 21, nós teremos a celebração de Natal, com o musical de Natal, sempre aí recheado de criatividade, não é? E também de surpresas. Então, no dia 21, nós teremos aqui a nossa grande celebração de Natal. Se tiver a imagem aí para a gente observar, a nossa chamada para essa data e essa ocasião muito especial, que vai ser no dia 21 às 19 horas. Será que tem aí? Surpresa, que rufa os tambores. Opa, não. Mas enfim, meus queridos irmãos, nós estaremos aqui reunidos como família. Eu quero desafiar você a estar aqui junto. Convide mais pessoas. Você sabe que a produção é de alto nível, viu? De alto nível, cinematográfica, viu? Nossos ministérios de teatro, de dança, louvor e tantos outros se organizam com muito afinco, com muito empenho, dedicação, zelo em oração também. Olha aí, ó, olha que bênção. Você pode louvar o Senhor Jesus com as palmas, no nome de Jesus. É para a glória dele, é para a honra dele, no nome de Jesus, não é? Jesus, a presença viva, tem coisa boa vindo para aí. Nós vamos louvar e exaltar o Senhor neste dia 21. E no dia 21 também, depois desta ocasião muito especial, nós vamos ter a cantina, que aí você já viu a imagem anterior, que então nós vamos encerrar esta noite no dia 21 com uma cantina muito especial também. Então já venha preparado, já em família, para você não ir embora, mas ficar conosco aí no tempo de comunhão. Vai ser uma bênção no nome de Jesus. Quero chamar a atenção também, meus queridos irmãos, para a noite de testemunhos. Todo final de ano, na última terça ou na última noite da esperança do ano, nós abrimos para testemunhos. Mas não vai acontecer aleatoriamente, não é? Nós precisamos que você, irmão ou irmã, que tem um testemunho aí para a glória de Deus e para a edificação da igreja, algo que Deus fez na sua vida, seja uma cura, seja uma libertação, seja uma reconciliação, um milagre, alguma coisa que Deus fez na sua vida e você entende que é para a glória de Deus e pode edificar a igreja testemunhando, procure o pastor Rodrigo, a mim. Nós teremos a alegria de ouvi-la, e nós faremos uma seleção. Não dá para todos de fato testemunharem. Se der, glória a Deus, quem sabe dê, mas nós precisamos então conversar antes, selecionar certinho, tá bom? Mas é importante que você se manifeste. Então pode nos procurar depois, no decorrer desta semana, para a gente se organizar, tá ok? Quando que vai acontecer? Dia 16 de dezembro, tá bom? Ali está novembro, mas na verdade é 16 de dezembro,
terça-feira, às 20 horas, noite de testemunhos. Amém, meus irmãos? Quero pedir para você se colocar em pé novamente. Nós vamos continuar celebrando a Jesus, agora também com o nosso louvor financeiro. Você que veio preparado, faça isso com alegria e gratidão ao Senhor. Quero também convidar as crianças a fazer parte disso, trazendo também a oferta missionária no cofrinho missionário, com muita alegria, já entendendo o propósito do reino de Deus, de abençoarmos o reino de Deus. Vamos orar, meus irmãos, feche seus olhos. O Senhor está aqui, a palavra dele daqui a pouco vai ser pregada e ministrada, nós ouviremos a sua voz, tenho certeza que seremos abençoados com a palavra de Deus, mas nesse momento nós vamos continuar adorando a Ele, entregando a Ele o nosso louvor. Pai, nós queremos te exaltar, te engrandecer e declarar a tua bondade, a tua misericórdia sobre nós, e de uma forma muito especial sobre nossa família, ó Deus amado, com recursos, sustento, portas abertas e muitas vezes até portas fechadas, como um sinal claro do teu cuidado sobre nós, porque o Senhor está nos ensinando, o Senhor está nos levando a um nível mais profundo de entendimento, de conhecimento, de amadurecimento. Vem mesmo, Senhor, conduzir a tua igreja, conduzir o teu povo na sabedoria que vem do Senhor, e que possamos compreender, seja na escassez, seja na prosperidade, seja em portas abertas ou em portas fechadas, o Senhor é Deus, o Senhor reina sobre nossas vidas, tudo é teu, tudo é para o teu louvor. Assim nós chegamos no final do ano, dizendo: Senhor, sim, é pela tua graça e misericórdia que chegamos aqui, em todo o tempo tu és bom. Obrigado, Senhor, que o teu nome continue sendo exaltado neste lugar, nessa noite, neste culto. Assim nós desejamos, em o nome de Jesus. E quem crê diz amém, queridos. Vamos celebrar ao Senhor. Seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, bom. Oh,
Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu não me deixarás, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. E tu és bom, bom, oh. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Oh, oh. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Não me deixarás. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, oh. Tu és bom, tu és bom, tu és bom, tu és bom, tu és aleluia. Exaltado é seu nome, Pai. Adorado, pois sabemos que o Senhor é bom. Sabemos, Paizinho, que em tudo nós podemos sentir o seu cuidado, nós podemos ver o seu cuidado. E por isso, Paizinho, nós queremos declarar que não existe ninguém que deve estar acima do Senhor. Senhor Jesus, coloque-se no local que é seu de direito, que é no trono de nossas vidas, que é aquilo que está acima de tudo. Nos coloque, Paizinho, acima, se coloque, Senhor, acima de tudo que nós pensamos ser maior que o Senhor, pois nada deve ser. Pai, que toda honra e toda glória possa ser dada somente a Ti, pois esse é algo do seu direito, Pai, é todo seu. Queremos Te exaltar, Jesus, pois o Senhor deixou sua glória por mim, se fez desprezível por mim, levou todo o fardo que era meu, levou o pecado que era meu e me deu sua paz para sempre, me deu alegria para sempre, me deu sua graça para viver, me deu sua graça para vencer. Jesus, toda a glória somente a Ti. Jesus, toda a glória somente a Ti. Não
Pai, pois o Senhor se deu naquela cruz. O Senhor tomou tudo que há de errado em nós, Pai, para si, para que pudéssemos ser reconciliados, redimidos através do seu sangue. E por isso queremos declarar que Jesus toda a glória somente a ti, o único que é digno. Jesus toda a glória somente a ti. Jesus toda a glória somente a ti. Jesus toda a glória somente a ti. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. A minha vida dou a ti. Tu és o Rei da glória. 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 Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da minha vida dou a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. Glórias ao nome de Jesus, louvado seja o Rei da Glória, louvado seja aquele que vem em nome do Senhor, Deus forte, todo-poderoso, Emanuel, Deus conosco. Seja glorificado, Senhor. Mais uma vez declaramos e não queremos cansar em declarar que o nome do Senhor Jesus é centralizado neste lugar, que o nome do Senhor Jesus é centralizado neste culto. Seja adorado, seja glorificado o teu nome, Senhor, para todos sempre. Louvamos o teu nome, Senhor, pois estamos reunidos como redimidos por Jesus, para adorar e exaltar a ti, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém? Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Que o Senhor nosso Deus continue abençoando a nossa equipe de louvor, esse ministério abençoado. Amém, queridos? Glória a Deus pela vida dos irmãos, e assim a todos que fazem parte deste ministério e os demais irmãos que estão servindo ao Senhor com tanta alegria nesta casa. Meus irmãos, vai acender luz, por favor, haja luz e assim ouvir. Oh, maravilhas! Sejam todos bem-vindos, queridos, que alegria recebê-los aqui. Especialmente você que está conosco pela primeira vez. Nós queremos dar a você uma lembrança, como um sinal do nosso carinho, da nossa alegria em tê-los aqui conosco. E volte sempre e saiba que a igreja está aqui para servir e caminhar juntos. Amém, queridos? Então pedimos ao visitante, queridos, que possam dirigir-se ao balcão de informação no encerramento do culto, e especialmente aqueles irmãos de jaleco azul, eles irão recepcioná-los com muita alegria. Por dizer muita alegria, é com muita alegria, queridos, que nós queremos apresentar para a igreja um lindo projeto que tem despertado o coração de mulheres, e entre essas 20 mulheres que foram vocacionadas, conectadas a um propósito do Senhor, para escreverem um lindo devocional. São 100 mensagens, não é? 100 mensagens inspiradas, 100 devocionais para acolher em cada estação da vida. E entre essas mulheres, as quem o Senhor tem despertado para este lindo projeto, o Senhor chamou a nossa querida irmã Maíse a fazer parte também deste lindo projeto.
e tem a participação dela aqui, uma forma muito especial também, e está disponível, algumas unidades ainda restam deste material, e chegará ainda outros, e você pode estar adquirindo o seu. No encerramento do culto, já temos algumas ali na livraria, e sabemos que o projeto maior é para abençoar seu coração, minha irmã, abençoar famílias, tá? Não é uma comercialização este material, mas tem um propósito maior de ser uma ferramenta para abençoar sua vida, e eu encorajo a igreja a estar adquirindo, e estarmos também orando, abençoando a nossa querida irmã Maíse, não é? Toda a família Margonar, que são pessoas preciosas do nosso coração, que juntos aqui servem conosco nessa casa de uma forma tão especial. Glórias a Deus, amém, queridos? Coisa linda, não é? Coisas lindas, maravilhosas do Pai. Queridos, nós vamos começar nessa noite uma série de mensagens, e antes nós gostaríamos de introduzir através de um vídeo. Eu chamo você para se atentar no que esse vídeo há de comunicar, e assim nós iremos em seguida compartilhar a palavra do Senhor. Todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Mas só Deus quis ser menino. Chegou. Glórias a Deus, queridos. É com esta mensagem que nós gostaríamos de caminhar durante este mês de dezembro, permitindo o Senhor, o Rei chegou. Pela manhã falávamos a alegria de ver tantos talentos que Deus tem levantado aqui na igreja, e louvamos a Deus de ver a equipe técnica, né? Todo o pessoal desenvolvendo o seu dom e talento, tudo para a glória do Senhor Jesus, e isso é uma alegria para o nosso coração, e glória a Deus por tudo, amém, meus irmãos? Eu quero chamar você a abrir sua Bíblia, por favor, o Evangelho segundo escreveu Lucas. Se você desejar acompanhar pelo telão, fique à vontade, será projetado o texto sagrado, Lucas, no capítulo 1, nós iremos ler a partir do versículo 26. Irei ler na Nova Almeida atualizada. Eu chamo você para ler atentamente a palavra do Senhor. Lucas, no capítulo 1, do verso 26, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu quero lembrá-los que permitindo o Senhor, no próximo domingo, às 19 horas, nós teremos uma linda celebração ao Senhor, ao receber novos membros para junto caminharmos em família na fé. É uma alegria para o nosso coração, amém, igreja? Então vamos estar juntos, né? Lembrando que haverá também a celebração pela manhã às 10 horas, neste próximo domingo, mas à noite, às 19 horas, é que teremos este culto tão especial também, para a glória do nosso Deus. Versículo 26, irmãos, a palavra do Senhor, será projetado o texto para você ler também comigo, acompanhar no telão. Capítulo 1, do verso 26 de Lucas, amém? Encontraram? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel, dá para projetar aí para a gente o texto? Por favor. Lucas capítulo 1, verso 26. Assim diz a palavra do Senhor, queridos.
No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Verso 37 diz: Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Oremos ao Senhor mais uma vez, querido. Senhor, nós lemos a Tua palavra e Te louvamos por ter a Tua palavra traduzida, Senhor, nossa língua. Lemos a Tua palavra, Senhor, com muita liberdade neste lugar, e Te louvamos pela liberdade que nós temos de ouvir, de congregar, de se reunir. E nós oramos, ó Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, pois nós não queremos apenas ter um conhecimento histórico, ainda que seja de grande importância, mas o que nós desejamos, Senhor, é revelação, é entendimento, Senhor, da Tua palavra. E nós oramos no nome de Jesus: habilita-nos, Senhor, a entender o que iremos ouvir nessa noite, através da Tua palavra. Quieta nosso coração para Te ouvir, que o Senhor fale do mais novo ao mais experiente neste lugar. Oramos em o nome do Senhor Jesus, amém e amém, glórias a Deus. Queridos, eu sei que há uma lembrança, ou lembranças nessa época de Natal, faz lembrar algumas coisas, ou talvez muitas coisas, quando pensamos no Natal. Eu gostaria de perguntar: o que te faz lembrar o Natal? O que faz mais você a refletir sobre o Natal? Eu particularmente, eu tenho algumas lembranças. Eu gosto sempre de recordar uma mesa grande, cercada ali com família, os parentes, amigos, e uma das coisas bem de um saudosismo, até mesmo de infância, eu gosto de lembrar aquele momento no sítio do meu amado vovô, em que a tubaína não faltava. Alguns não sabem o que é isso. Tubaína não faltava, e aquela abundância de tantas coisas, não é? E eu gosto de pensar, entre tantas outras coisas, que sempre o Natal era sinônimo de passeio, de viajar, reencontrar familiares, amigos e comida boa. Eu não sei se até hoje assim define para você, quando se pensa, ou quando você logo vem a refletir sobre o Natal. Qual é a lembrança que mais marca você, ou que começa a despertar? Porque olhamos para a nossa cidade tão linda, e as ruas, as praças já comunicam muita coisa, que o Natal está chegando. E criamos muitas lembranças boas, e para alguns também é sinônimo de panetone. Está chegando Natal, então é época de panetone, né? Assim como o simbolismo da Páscoa é chocolate,
alguns também tenham essa ligação ao pensar no panetone, e por sinal é muito bom, é coisa boa. No entanto, irmão, será que isso que define, ou o que deveria mover nossas lembranças, o que deveria nos mover uma reflexão nessa época como igreja, é exatamente pensar sobre essas coisas que é oferecida na nossa sociedade, ou até mesmo em nossos banquetes, em nosso contexto familiar? Sabe que é assim que define a celebração do Natal? O que nós devemos considerar? Bom, olhando a palavra do Senhor, meus irmãos, uma palavra que nós devemos guardar no coração, refletir não somente nessa época, mas é pensarmos que Natal tem um propósito tão importante de lembrarmos de anúncios. O Natal traz o anúncio. É exatamente isso que o anjo Gabriel, da parte de Deus, foi enviado a uma virgem chamada Maria, com um anúncio. E o primeiro anúncio que nós podemos destacar na palavra do Senhor é que o anúncio do Salvador prometido. Interessante quando olhamos, irmãos, para o versículo 31, o anjo da parte do Senhor já foi revelando a Maria, tanto o nome que chamaria o filho, o bebê, a criança, o menino. E olha que interessante, porque há muitas riquezas neste versículo que muitas vezes nós não paramos para refletir. Primeiramente, o anúncio salvador é um cumprimento de profecias. Tudo que dizia a respeito das profecias a respeito do menino estava se concretizando numa pequena cidade, conforme estava escrito, através de uma virgem, conforme estava escrito. E as demais coisas que vieram a acontecer com o nascimento de Jesus, tudo foi em cumprimento do que os profetas já haviam proclamado. Já era anúncio daquilo que o céu já tinha tudo planejado. Era um anúncio para nós, é um anúncio do céu para a terra. É interessante notarmos uma coisa, queridos, hoje nós temos uma facilidade muito grande de termos conhecimento, de sabermos o sexo da criança antes mesmo de nascer. Diferente daquele tempo, não havia sequer recursos para ter pelo menos noção sobre a criança, se seria menino ou se seria menina. Não teriam eles condições de saber será que é menino ou menina? Eu penso que a dificuldade que era para ter até mesmo um enxoval, como era preparado, não é? Como prepara o quarto, como vai preparar as coisas. E olha que interessante que este anúncio já revela tanto o nome, principalmente, porque como dar seu nome sem saber o que será? Se é menino ou menina? O nome dele será chamado Jesus. Jesus. Antes de nascer já estava revelando o seu nome. Para aquele tempo, irmãos, ao lembrarmos disso, já era uma revelação divina. Era um anúncio dos céus, porque já estava dizendo, o nome dele é Jesus, será chamado Jesus. Olha como traz uma profundidade este anúncio, ao considerar que naturalmente, pelo menos naquele tempo, era bem comum dar-se o conhecimento do sexo da criança somente no parto, e assim dava-se o nome, e o nome tinha um propósito muito importante, que era dar um destino, dependendo das circunstâncias, do contexto em que a criança era gerada, e assim recebia o nome. E a maioria dos nomes tinha um sentido de esperança para o povo de Israel. Muitos destes nomes foram inspirados sempre com o propósito de esperança. É interessante que primeiro o anúncio nos fala sobre o Salvador prometido, o cumprimento dessa palavra e das profecias,
O segundo anúncio do céu, irmãos, que o céu também anunciou a sua identidade. Entre o verso 31 e o verso 32 diz: chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Além de revelar o seu nome, mas também trata-se da sua identidade. Este será grande. O governo está sobre ele. Ele será grande. É interessante, irmãos, o nosso conceito quando recebemos uma palavra como essa, não é? Por exemplo, você pai e mãe, se você receber uma palavra aos seus filhos, dizer: seu filho será grande. Estou abençoando para que seu filho se torne grande neste mundo. O que você logo pensa? Como você escreveria a continuação de uma palavra como essa ao receber sobre a sua casa? Você pensa, vai ser um protagonista? Vai ocupar os melhores lugares de honra neste mundo? Vai estar entre os grandes? Vai ocupar posições de destaques que muitos gostariam de estar? Essa é a palavra de ser grande. É exatamente isso que podemos pensar e muito mais, conforme uma mentalidade humana e uma mentalidade conforme pensa o mundo. Agora, vem comigo, irmãos. A palavra que foi anunciada a respeito de Jesus, ao dizer que ele seria grande no reino, Jesus, ele explicou muito isso pela sua vida. Ser grande é aquele que serve a todos. Essa palavra grande, que certamente recebera uma palavra anunciada, já se imaginou, ora, ele vai nascer no palácio? Não, nasceu no lugar mais simples, possa imaginar, numa manjedoura. Ele vai, com certeza, assumir uma posição de honra. Se você ler a palavra, você vai entender que o Senhor Jesus não tinha nem lugar sequer para deitar, repousar a sua cabeça, quando exerceu o seu ministério. E quando foi aclamado como rei, ao entrar em Jerusalém, as pessoas clamavam a ele: Hosana, o filho de Davi, declarando a ele o rei, adorando a ele. Mas ele está em um cavalo branco, com toda a autoridade? Não, ele está em uma jumentinha, sentado sobre ela, e os discípulos puxando a jumentinha a entrar em Jerusalém. Assim é o rei. Olha, o grande. Se realmente analisarmos, irmãos, pela ótica ou numa compreensão humana, essa palavra não se cumpriu. Ao pensar assim, olha, ele seria grande, mas a palavra não se cumpriu em Jesus. Porque o que ele acumulou na terra? Nada. O que ele veio, o que ele acumulou, quais foram as suas conquistas? Mas se olharmos numa perspectiva do reino, e eu creio que essa é a perspectiva que nós como igreja devemos ter, o que é ser grande, de fato Jesus, ele é grande, essa palavra se cumpriu. Grande, porque ele deu exemplo de servir a todos, e o maior no reino é aquele que vem servir a todos. Ele é grande, e este anúncio também se cumpriu a respeito da sua identidade. O anjo havia anunciado a sua grandeza antes mesmo do seu nascimento. Ele será grande, uma grandeza que realmente bem distante daquilo que nós podemos imaginar. Uma coisa interessante, irmãos meus, que não foi Maria, José e nem outros familiares que deu nome a Jesus, foi os céus que revelou o nome, o seu propósito, a sua missão. Ele não nasceu para ser mais um, mas sim para ser o centro da história. Você crê nisso, irmãos? Jesus não nasceu para ser mais um, mas para ser o centro da história, queridos. O terceiro anúncio que olhamos nessa palavra, irmãos meus, que o céu anunciou a missão pelo qual ele veio. Conectando com a passagem de Mateus, no capítulo 1, verso 21, que assim diz: ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles.
a missão de Jesus também foi anunciada antes mesmo dele nascer. E cremos que essa palavra, ela se concretizou sobre as nossas vidas hoje também. Porque ele nos alcançou em nossos pecados, em que nós estávamos, irmãos, distantes, perdidos, e fomos encontrados, estávamos mortos, e o Senhor nos trouxe vida. Interessante, irmãos, quando olhamos para o anúncio, este anúncio que estava já revelando a missão de Jesus, ele veio para salvar, ele não veio somente para ensinar, ele veio para salvar dos nossos pecados, ele veio com essa missão. E nós temos, irmãos, no Natal, lembrar que Natal tem tudo a ver com anúncio. Foi anunciado antes mesmo de Jesus nascer, e antes mesmo de concretizar o plano de salvação, já foi anunciado o cumprimento da palavra do Senhor. É por isso que nós devemos, irmãos, dedicar nosso coração à palavra de Deus, pois ela se cumpre, a palavra do nosso Deus, e devemos crer que a palavra do Senhor continua sendo poderosa, para falar nossas vidas também hoje, amém, meus irmãos? O céu não apenas anunciou a missão pelo qual ele veio, mas olha uma coisa tremenda, irmãos meus, o céu anunciou como ele age também em nós. Maria, ao saber que fora escolhida por Deus a ser um instrumento do Senhor, para portar no seu ventre o Messias, é claro que houve um conflito entre a lógica e a fé. Ela logo perguntou, mas como? Sendo que ela até então era virgem, nunca teve relações alguma, e como poderia conceber um filho? E essa palavra, eu sei que eu gosto algumas vezes de ressaltar ela, irmãos, porque muitas vezes eu e você, nós deparamos nossa vida com alguns conflitos entre a fé e a razão. Por exemplo, quando o Senhor traz uma palavra ao nosso coração, quando desperta para crer em algo, o que se desperta é, mas como? Nós queremos saber como, e muitas vezes nós não temos que ficar preocupados em saber como, mas sim, acima de tudo, é quem disse, quem falou. Se o Senhor está dizendo, agora o como não pertence a mim, não pertence a você. Uma coisa que nós temos que guardar no nosso coração, principalmente, irmãos, ao depararmos nas circunstâncias dessa vida, é lembrarmos que o como não pertence a nós, pertence a Deus. Não sabemos como, o que devemos é confiar. E é claro que para Maria, o Senhor já estava dizendo, como vai ser? É o Espírito Santo que fará isso, é o Espírito Santo que descerá sobre ti. E nós queremos da mesma forma, irmãos, hoje, o como é através do Espírito Santo de Deus, que somente Ele pode fazer em nossas vidas aquilo que nós não podemos fazer. Algo que nós devemos guardar no nosso coração, irmãos queridos, que o Evangelho de Cristo, o Evangelho, o plano de salvação do Senhor, essa obra consumada da cruz, o propósito não é de tornar a nossa vida melhor, mas sim de transformar a nossa vida. O Evangelho de Cristo, irmãos, o propósito não é para deixar nossa vida melhor, mas sim para transformar nossa vida. Qualquer pessoa pode melhorar de vida sem o Evangelho. Qualquer pessoa pode mudar de vida sem o Evangelho, mas é impossível alguém mudar de vida sem o poder do Evangelho. Qualquer pessoa que trabalha, que se dedica, que é disciplinada, ela consegue melhorar de vida. E muitas vezes confundimos, achamos que o Evangelho de Cristo define isso. Ora, a minha vida antes era mais ou menos até bem murchinha, mas agora que eu vim para a igreja, agora que eu creio no Evangelho, agora que eu estou em Cristo, olha a minha vida, como melhorou. Jesus melhorou a minha vida, e pode melhorar a sua também. Isso é muito convidativo, irmãos. Jesus quer melhorar a sua vida também, basta você vir para a igreja, basta você crer nele, ele vai melhorar a sua vida. Mas onde está a mensagem aqui do arrependimento? Que é necessário romper para assim crer e nascer de novo.
Qualquer pessoa, irmãos, pode melhorar de vida, mas ser transformado é somente pelo Evangelho de Cristo. Qualquer pessoa pode se dedicar e isso vai melhorar, prosperar os seus planos. Há muitas pessoas que não creem, que não adoram a Deus, mas seguem princípios de sabedoria da palavra. É pelos seus interesses. E saiba de uma coisa, irmãos meus, uma coisa que jamais iremos pregar neste púlpito, é uma mensagem do Evangelho totalmente distorcida, onde diz que você precisa, se você vir para Jesus, a sua vida vai melhorar. Irmãos, não, aqui nós não iremos pregar sobre isso, porque não é nessa mensagem que nós acreditamos. O que nós acreditamos é, se você realmente dar um passo na sua fé, se render a Jesus, você vai ter uma nova vida, transformada nele. Transformada. Porque, irmãos, pode ser até convidativo, quando uma pessoa, ela vinha expor como melhorou a vida dela, agora que está em Cristo. Não, a questão é o que transformou a sua vida, ou o que está se transformando o seu coração. Quanto aos testemunhos, nós iremos ter daqui uns dias os testemunhos, mas nós queremos ouvir, irmãos, testemunhos do poder do Evangelho. É saber que outrora nós estávamos num caminho de perdição, e o Senhor abriu os nossos olhos, nos convenceu, nos trouxe uma convicção de pecado, de nossas mazelas, nos arrependemos, Ele nos aceitou, Ele nos limpou, nos redimiu, e recebemos nova vida nele. É declarar, sim, eu estava perdido nos vícios, Ele me lavou, porque o seu sangue cobre tudo. O Evangelho de Cristo, irmãos, é transformador, e foi anunciado que Ele age em nós através do Espírito Santo. Essa obra é impossível sim aos olhos dos homens, mas foi uma obra do Espírito Santo em Maria, a qual veio como propósito o cumprimento da palavra do Senhor. É somente pelo Espírito Santo de Deus que Ele age e transforma. Não podemos iludir, irmãos, com o Evangelho. Vem com o propósito de melhorar a nossa vida. Não, irmãos, vem para trazer vida em nós, irmãos. Melhorar a vida de uma pessoa morta espiritualmente, não, Ele vem para trazer vida em nós. Este é o propósito que nós devemos lembrar no Natal, nos lembra que Ele continua agindo através do Teu Santo Espírito. Amém, meus irmãos? Ele continua agindo através do Espírito Santo. E onde Jesus é revelado, o Espírito do Senhor age, irmãos. Onde é revelado, onde Jesus é revelado, nós queremos o agir do Espírito Santo. Mas o que precisamos antes desejar, irmãos, é revelar Jesus. Jesus, que o seu nome seja glorificado, Senhor, nessa casa. Pode esperar a ação do Espírito Santo. Jesus, seja glorificado na minha vida, que o Senhor cresça e que eu diminua. Pode crer numa ação poderosa do Espírito Santo, quando oramos com esse coração. Jesus, seja glorificado nessa empresa, seja glorificado, Senhor, nessa escola, seja glorificado, Senhor, neste lugar. Pode crer e esperar numa ação poderosa do Espírito Santo, irmãos, porque o Espírito Santo de Deus age com o propósito de revelar Cristo, de glorificar o nome do Senhor. Jesus deixou bem claro, tudo aquilo que pedires em meu nome será dado, a fim de que o Pai seja glorificado. O que pedires ao Pai em meu nome será concedido, mas tem um propósito: se o Pai será glorificado. E nós cremos na ação do Espírito Santo. Jesus vai ser glorificado, Ele será o centro de tudo isso. Pode ter certeza que haverá uma ação poderosa do Espírito Santo, irmãos, pois Ele continua agindo hoje com o propósito de glorificar o nome do Senhor Jesus. Ele continua agindo hoje, queridos. É tremendo, irmãos, quando olhamos para estes anúncios, que o céu estava anunciando sobre o Messias. E época como essa, irmãos, nós devemos recordar destes anúncios e considerar pelo menos 3 coisas sobre o que o Natal nos faz lembrar. Primeiramente, nos faz olhar novamente para quem Jesus é. Quem Jesus é? Somos lembrados, irmãos, ou devemos, na verdade, preservar em nosso coração, em toda a época, em todo o tempo, quem Jesus é, o que Natal é. Porque Natal não faz sentido ser celebrado para quem não vive Jesus.
O que vai ser definido simplesmente como um feriado, uma mesa com uma refeição diferenciada, reencontrar amigos, trocas de presentes, e assim passa e chega o dia 26, acabou o Natal. É somente isso, irmãos. E fica, parece aquele sensação que acabou a perspectiva. Até tem um ano novo, né? Aí chegou o ano novo, aí começa. Passou a euforia, cai de novo aquele vazio. Cai de novo uma rotina vazia. Cai de novo uma falta de perspectiva. E mais uma vez lamentando, achando que o ano vai ser diferente. E fica ou numa expectativa achando que vai ser diferente, porque simplesmente está com um pensamento positivo. Este ano eu vou começar bem. Vou começar com o pé direito, vou até vestir de branco. Oh, misericórdia, crente! Se Jesus não for o centro, se Jesus não estiver fazendo parte da sua vida todos os dias, de nada vai valer uma virada de ano, de nada vai valer um dia somente para se reunir e declarar Feliz Natal. Jesus, irmãos, nós temos que lembrar quem Ele é. Amém, queridos? Segunda coisa, nos ensina aqui o Natal, nos faz lembrar que o Evangelho não é um acréscimo à vida, é a própria vida. É a própria vida. Temos que lembrar, irmãos, neste tempo, ora, eu tenho que lembrar que Jesus ele veio para salvar e salvou dos meus pecados, salvou de mim mesmo. Não é que acrescentou algo novo na minha vida, não, Ele me deu vida. O Evangelho não é um acréscimo, mas é a própria vida que devemos adorar ao Senhor, queridos. Não é um acréscimo quando nós, como se estivéssemos nos apresentando a nossa biografia e dizendo, olha, eu tenho isso, sou formado nisso, e eu sou evangélico também. Como se fosse um acréscimo. Não. Bom, primeiramente, eu sou um filho de Deus, redimido pelo sangue dEle, tenho vida em Cristo. Agora vou falar dessa vida, tem me dado paz para sempre, alegria para sempre. Os meus dias têm sido desafiadores, mas eu vivo com o propósito de glorificar o nome dEle. Não é uma acréscimo, irmãos, como se fosse mais uma informação e dizer que nós temos isso, formamos naquilo, conquistamos tal, eu sou evangélico. Não é acrescentar algo em nossa vida, mas é a própria vida. Jesus, Ele deve sempre ser o centro da nossa vida, a primazia de tudo. Terceiro ponto nos ensina, irmãos, devemos lembrar que o Natal nos lembra que o nascimento foi início de um caminho que terminaria na cruz. Temos que lembrar, irmãos, que Jesus Ele nasceu para morrer em nosso lugar. Natal é isso. É lembrar que Jesus Ele nasceu para morrer pelos nossos pecados, para pagar uma dívida a qual eu e você não tínhamos condições alguma de pagar essa dívida. Nós tínhamos uma dívida com a morte. Nós tínhamos uma dívida, irmãos, ao ponto que Jesus Ele pagou essa dívida e cancelou toda a condenação para aqueles que estão em Cristo. Mas foi uma trajetória, foi um percurso, o nascimento do Senhor Jesus, irmãos, do seu nascimento até a cruz. Isso que nós temos que celebrar. Devemos, irmãos, como igreja, glorificar ao Senhor. E quero considerar, antes da gente orar, irmãos, que Jesus não nasceu para ser apenas lembrado, mas para ser seguido. Para ser seguido. Igreja, ouça uma coisa. Ser adorado. Muitas pessoas fazem menção, conhecem histórias, mas a questão é, estamos adorando a Jesus de todo o nosso coração? Jesus não nasceu para ser lembrado, irmão, só para ser lembrado, mas para ser seguido, para ser adorado. E o Natal, irmãos, celebra a presença contínua de Cristo entre nós. É isso que devemos celebrar. Aí sim, pode passar ano, entrar ano, celebraremos o Natal, somente numa perspectiva, nós estamos celebrando continuamente a vida em Cristo Jesus. Estamos celebrando a presença de Jesus. Não é somente um domingo celebramos a presença de Jesus, é todos os dias a partir do momento que Ele nos redimiu, a partir do momento que Ele nos encontrou,
e passamos a ser uma nova criatura nele. E agora temos vida e podemos testemunhar todos os dias que nossa vida tem um propósito de glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Entre tantas coisas que o Natal pode nos lembrar, ao pensar neste anúncio da palavra que tanto enriquece nosso coração, mas o Natal nos faz lembrar, irmãos, de uma coisa maravilhosa, entre tantas, que o Rei chegou. O Rei chegou. O Rei chegou. Ele veio para reinar, Ele veio para restaurar, Ele veio para salvar. E nessa noite, irmãos meus, nós iremos celebrar a ceia do Senhor também. Celebrar a ceia do Senhor, isso é possível porque o Rei chegou. O Rei chegou, ainda que para muitos não reconheceram como Rei. Talvez porque a expectativa dos judeus, até mesmo do povo de Israel, era esperar o quê? Um rei messiânico, em que iria assumir um governo aqui na terra, iria quebrar os braços, o controle de Roma, e assim governar. Os próprios discípulos, inclusive, até discutiram por conta dessa mentalidade, ao ponto de dizer: mestre, quando vier o teu reino, permita que eu assente à sua direita e meu irmão à sua esquerda. E Jesus disse: vocês não sabem do que o reino eu estou falando, não é este reino que eu estou falando. Algumas pessoas perseguiram Jesus porque achavam que o reino que ele estava se referindo era aqui, e tanto é que zombaram dele com uma coroa, e ao escrever uma frase que foi bem destacada: este é o Rei dos Judeus, o Rei dos Judeus. Não, irmãos, nosso Rei, Ele não veio para buscar reconhecimento deste mundo, Ele veio para salvar o mundo. Ele não veio para ser lembrado como alguém que manifestou a tamanha generosidade. Ele veio para revelar o amor, queridos. O ser humano só é capaz de viver o amor através de uma experiência real do amor de Deus. Somente o amor de Deus. O que nós devemos lembrar, irmãos, até mesmo a ceia, quando nós participamos, quando comemos do pão e bebemos do cálice, nós fazemos isso em memória do Senhor. O que devemos lembrar, irmãos, ao participarmos da ceia do Senhor? Jesus disse: fazer isso em memória de mim. Lembrarmos de sua morte, lembrarmos do seu sacrifício. Mas eu creio, irmãos, que é muito mais do que simplesmente num culto como este. Normalmente aos primeiros domingos que nós reunimos para celebrarmos a ceia do Senhor, não é chegarmos, expressarmos uma face melancólica, pegarmos o pão e a ceia. Que nós devemos lembrar, irmãos, do Senhor Jesus, não é somente no ato da ceia. O que nós devemos lembrar de Jesus, irmãos, é amanhã, é quando estiver sozinho. Façam isso em memória de mim. Quando a tentação vier, o que você vai fazer? Em memória do Senhor Jesus. É isso que precisa estender esse entendimento, irmãos, e não somente numa orientação de participarmos corretamente da ceia do Senhor, mas fazer em memória do Senhor é toda a nossa caminhada. Tudo que você fizer, marido, faça em memória do Senhor. Esposa, tudo que você fizer, faça em memória do Senhor. Filhos, tudo que você vier a fazer, faça em memória do Senhor. Pais, o que você vier a fazer aos seus filhos, pense nisso, faça em memória do Senhor. Meu irmão, tudo que você vier a fazer, faça em memória do Senhor. Assim também é para você, minha irmã, tudo que você vier a fazer, faça em memória do Senhor Jesus. Memória do seu amor, em memória da sua graça, em memória da sua promessa que Ele prometeu buscar a sua igreja. Amém, meus irmãos. Eu quero chamá-lo neste momento a curvar a sua cabeça e orar ao Senhor. Enquanto isso, o conselho também vai vindo aqui à frente, por gentileza.
nós vamos orar ao Senhor. Em memória do Senhor, como está a minha vida? O Rei chegou, trazendo salvação, anunciando um reino celestial, anunciando esperança para o desesperado, anunciando salvação para os perdidos, anunciando um propósito de resgate. O Rei chegou. E se estamos vivendo em memória do Senhor em todas as coisas, nós oramos para que o Teu Santo Espírito, Senhor, fala-nos, faz compreendermos, Senhor. Em memória do Senhor, nós clamamos a Ti, meu Senhor. Faz lembrarmos, Senhor, de Ti, antes mesmo de tomarmos decisões, antes de dizer sim, ou até mesmo dizer não, faz-nos lembrar de Ti, Senhor. Tudo que vier em nossas mãos, meu Senhor, que façamos em memória do Senhor. Consciência que a Tua presença está entre nós, através do Teu Santo Espírito. Assim, tão certo que nós podemos participarmos, Senhor, desse banquete da graça, do pão e o cálice, símbolos da Tua presença, presença real, presença gloriosa em nós. Sonda, Senhor, nosso coração. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Na noite em que o Senhor foi traído, Ele pegou o pão, e após dar graças, Ele partiu, e logo o entregou aos seus discípulos, dizendo: este pão é o meu corpo que é entregue por vocês. E todas as vezes que vocês comerem este pão, façam isso em memória de mim. Semelhantemente, após ter ceado, Jesus pegou o cálice, e ao dar graças, Ele entregou aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. E todas as vezes que vocês dele beberem, façam isto em memória de mim. Porque toda vez que comermos o pão e bebermos o cálice, nós estaremos anunciando a morte do Senhor Jesus, até que Ele venha. Até que Ele venha. Amém, igreja? Convido os irmãos a ficar de pé, por gentileza, neste momento, e oremos consagrando ao Senhor. Senhor, nós consagramos a Ti os elementos da ceia. Nós estamos sob a ordenança da Tua palavra. Fazer isso em memória de mim. Nós queremos lembrar, ao comermos do pão e bebermos o cálice, da nova aliança no Teu sangue. Queremos lembrar que foi necessário um preço muito alto para recebermos perdão dos nossos pecados. Por isso nós não devemos ficar barganhando com o Senhor. Não devemos brincar de ser crentes, muito menos ser negligentes da nossa fé. Mas sim, Pai, ter um coração agradecido, cheio de temor para com o Senhor, te louvando pela vida, pela Tua misericórdia que nos alcançou. Nós oramos agradecidos e consagramos ao Senhor o pão e o cálice, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glórias a Deus. Enquanto nossos irmãos presbíteros vão se preparando, alguns irmãos estarão posicionados aqui na frente, outros lá atrás. Eu quero só trazer uma palavra de orientação para você, meu irmão, minha irmã, para que você participe com alegria, com louvor ao nosso Deus neste momento, lembrando que o Rei chegou. Amém, queridos? Pedindo para que os pais venham servir os seus filhos, sejam eles ainda pequeninos, sirvam os seus filhos, dizendo: filhos, vocês também fazem parte dessa aliança com Jesus. Vocês não são excluídos, vocês são incluídos, vocês também fazem parte disso. E você que não é membro dessa igreja, mas é membro do corpo de Cristo, através de uma entrega, de uma redenção ao Senhor Jesus, que você já fez todo esse processo em outra igreja, mas está aqui conosco, mesmo não sendo membro, nós encorajamos você também a fazer parte, porque este banquete e essa mesa é do Senhor.
E encorajamos a você a tomar uma decisão também nessa noite, ao renovar a sua aliança com Jesus, ao participar da ceia do Senhor. Renove uma aliança com Jesus, de consagrar sua vida neste tempo a Ele, de se posicionar nele, em nome de Jesus, amém, queridos? Quero chamar você a sair do seu lugar com uma alegria. Você vem à frente, você pega primeiro o pão, come o pão, depois você toma do cálice. Vamos cear, irmãos. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me encontrou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração,
Glórias a Deus. Eu quero chamar aqui o conselho. Aproximar aqui, por favor, queridos. Nós vamos estender nossas mãos. Vamos orar pelo fortalecimento da igreja. Vamos orar para que o Senhor continue suprindo as suas necessidades. Vamos orar para que o Senhor continue fortalecendo a fé dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Quero convidar aqui o presbítero Luiz Carlos para estar dirigindo essa oração ao Senhor. Paizinho, ainda na tua presença. Pai, como é bom, como é maravilhoso, ó Pai, saber que o Senhor morreu, mas ressuscitou, nos deu a vida eterna. O sangue de Jesus nos purificou. Pai, no nome de Jesus, Pai, muito obrigado por esse momento, pela palavra que ouvimos, por ter esse privilégio de ter participado da ceia, Pai. Pai, que nós, ao irmos para a nossa casa, não se esqueçamos do Senhor, que nós estejamos, ó Pai, exemplo nos nossos lares, na escola, nosso trabalho, aonde estivermos, Pai. Pai, no nome de Jesus, Pai, continua, Senhor, com o Teu povo, com a nossa família, muitos irmãos que aqui não se encontram, Pai, que neste momento também estejam sendo alcançados por Ti. É no nome de Jesus, o Teu Filho amado, aquele que morreu na cruz por causa dos meus pecados, mas Ele ressuscitou. No nome de Jesus, amém. Declare, igreja, essa verdade. Aleluia, louva o Senhor com as suas palmas, queridos, engrandeça o nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus, glórias a Deus, aleluia. Irmãos, um momento muito especial, nós gostaríamos ainda nessa noite celebrativa ao nosso Deus. Nós queremos orar com a vida de nosso querido Vinícius. Consegue vir aqui, por favor, precioso? Chamar o conselho para estar aqui em cima comigo, por favor. É importante a igreja saber do processo, do andamento, daquelas vidas que Deus tem vocacionado para o ministério pastoral e ter conhecimento como estar, não é? Nós estamos vindo à reunião do presbitério e lá se dá os passos, tão importante também diante deste processo, há uma etapa fundamental que se dá esse exame todo lá no presbitério e em concordância, acima de tudo, com a vontade de Deus, o presbitério aprovou o ano de licenciatura do Vinícius, para que o ano que vem ele possa dar esses passos, né? Como vai ser isso? Ele vai desafiar de uma forma mais desafiadora, estar pregando também em nossas igrejas do presbitério, não é? Uma preparação para outra etapa que vai findar em dezembro, com a permissão do Senhor, para que assim acontecendo, já saiamos dali com a data para a ordenação pastoral do Vinícius. Mas é uma etapa muito importante, irmão, avançado agora, não é? Então nós vamos também orar por ele, pela vida do Vinícius, entendendo que agora ele concluiu essa etapa do seminário teológico, agora entra neste ano de licenciatura, licenciado. E também o conselho enviou, após um tempo de oração, de consulta, enviou ao presbitério a fim de passar também, iniciar um processo, uma sabatina, uma comissão que o avaliou, o presbitério que também ali fez toda uma abordagem a fim de saber se há uma vocação pastoral e também
segue seus passos para que a Maiara possa seguir este ano como pré-candidata ao ministério. Ainda tem uma etapa pela frente, mas quero chamar aqui a Maiara, cadê você? Tá ali com o Calebinho junto. Vem aqui, por favor. O Levi, olha, tudo junto. Eita, bem, esses meninos, hein? Após um tempo, a Maiara também tem sentido no coração este desejo de servir, e ela passou também por essa etapa no presbitério, e este ano 2026 ela ficará como pré-candidata, um ano mais de observação, para que ela possa também orar e junto com a igreja ajudá-la, orando por ela. Ela vai também estudar algumas coisas a fim de acrescentar e fortalecer mais a vocação dela, não é? O Bruno, né, tá ali, tá junto, apoiando, com certeza, faz parte de tudo isso, a família. E nós como igreja queremos contribuir para a vocação que o Senhor tem chamado a eles para servir no reino. Amém, igreja? Então eu quero chamar a igreja para estender as suas mãos. Nós vamos orar e abençoando. Chamar os conselhos aqui para estar próximo aqui. Deus, irmãos, tá com as suas mãos estendidas sobre eles. Pode pôr as mãos sobre eles. Vamos orar. Gostaria de ouvir a oração da igreja em favor de nossos irmãos queridos. Eles não estão aqui com uma ambição, um sonho no seu coração de serem pastores. Não, é Deus que chama. Eles estão em obediência. Eles estão entendendo o chamado. Quero chamar a igreja para orar. Vamos orar, irmãos. É tão importante a igreja orar pelos líderes, pelos pastores vocacionados. Senhor, em nome de Jesus, como igreja e também como liderança, como conselhos e pastores, nós abençoamos, ó Pai, a vida do Vinícius, para que prospere, Pai, neste ano de licenciatura com louvor, Pai. Que neste tempo seja um tempo ainda mais de amadurecimento, de convicção, de experiências. Que continue, Senhor, testificando, Senhor, o chamado que o Senhor reservou para ele antes mesmo de nascer. Nós abençoamos para que o Senhor prospere a sua vontade sobre ele, sobre a sua casa, sua família. No nome de Jesus, Pai, nós assim também oramos pela vida da Maiara, pois o Senhor conhece o temor do coração dela, que ela está aqui diante do Senhor, Pai. Nós oramos para que o Senhor continue confirmando o chamado e ajude a ela, Senhor, em todos os desafios que virá. Ela deixou bem claro que os filhos não são impedimentos, empecilho algum para seguir esse chamado, dar os passos, mas o Senhor dará todo o suporte, há de pastorear essa casa, suprir suas necessidades. Sabemos tanto o Vinícius como também a Maiara estão dizendo o como não pertence a nós, é o Senhor que chama e faz. Nós como igreja abençoamos, Senhor, a Maiara neste ano de preparação. Nós abençoamos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Amém, queridos. Louve a Jesus pela vida do nosso irmão. Aleluia, glórias a Deus. Isso é bom e agradável, não é, igreja? Sendo as suas mãos, eu quero ministrar a bênção sobre a sua vida. Lembrando mais uma vez deste material riquíssimo, deste devocional. Encorajo você a adquirir o seu. Se não conseguir agora, terá a oportunidade de outra vez, né, a Maísa está lá. E logo terá novidades também em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos por tua presença conosco e pela certeza que tua presença continuará conosco, com a nossa casa, com a nossa família. Senhor, nós te louvamos, pois tua presença continuará sobre o teu povo. Que a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o prometido, e o amor do nosso Deus
o nosso Pai, e as consolações do eterno Espírito Santo continue sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e assim seja até que Ele venha. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos à paz, irmãos. Deus abençoe.